libertados da potestade do diabo. Nós vamos entender que há uma confusão aí dentro da igreja evangélica, que o diabo pode pegar, o diabo vai pegar, o diabo pega, o diabo não pega, o demônio não pega, e está possuído. Tem igreja que a pessoa vai, e o bispo entrevista o diabo, entrevista o demônio, e a pessoa fica com a mão para trás, e vai, e fala, pastor, pode um filho de Deus ser possuído pelo demônio? Nananina não, impossível. Mas pastor, eu já vi crente na igreja possuído, então não era crente. Porque nós somos morada de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se o Espírito, imagina, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Aí o mais valente que amarrou o valente habita em mim. Aí ele vai dizer assim, ô Jesus, sai de lado aí que eu vou possuir esse corpo. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, pastor Macumba pega em crente? Não. Pastor Olho Gordo pega em crente? Não. Pastor, aquele olho de Zeca Pimenteira pega em crente? Não. Pastor, mas e aquele olho de fura-olho? Não. Mas pastor, se fizer uma macumba na porta da minha casa, se tiver dinheiro, pega. Se o frango não tiver morto, mata ele, faz assado na panela e me chama para comer. Não pega. Pode pôr o nome na boca do sapo, não pega. O sapo, por quê? Quer fazer macumba? Faz para mim. Diz, o padre Quevedo diz isso, faça para mim. O Quevedo, isso não é que existe. O meu padre Quevedo não tem medo de macumba? O padre Quevedo, isso não é que existe. E aí a pessoa entra na igreja evangélica e eu estou com medo porque eu estou com encosto, eu estou com tranca-rua, eu estou com tranca não sei o quê, a pomba gira. Isso não pega em crente. Nós temos que entender, porque tem igreja que para atrair as pessoas, para pegar dinheiro das pessoas, está com dor de cabeça, está com isso, está com aquilo, tem um encosto. Meu irmão, não há ser humano na face da terra que não possa ter uma dorzinha de cabeça. Eu mesmo, se eu ficar sem comer, eu como a cada 3 horas, 4 horas, eu tenho que beliscar uma coisinha. Se eu fico sem comer, minha cabeça começa a doer. Se o pastor está com encosto, que encosto? Isso não é que existe. Então, vamos entender isso aqui, porque tem muita igreja hoje que criou uma imagem de que o mal é mais poderoso do que Deus. Você já viu alguém, o cara quando joga muito futebol, nossa, o cara é um demônio, meu, o cara é forte. Parece que o demônio é poderoso. Vai fazer imagem de anjinho, já viu que eles fazem um anjinho? O anjinho é gordinho, seu cabelinho enroladinho, loirinho bonitinho. Aí vai fazer a imagem do demônio, sempre é forte, musculoso, com um chifre, um tridente. E o anjinho, gordinho, miudinho. Será que não seria o contrário? Será que o anjo não é mais poderoso, o bem não é mais poderoso do que o mal? O bem vence o mal. Até na escolinha, no infantil, cantava, o bem vence o mal, espanto temporal, o bem vence o mal. Até na escolinha eu cantava isso. Então, vamos entender. Olha só, Colossenses, eu estou acelerado, porque o tempo urge. Deixa eu pôr aqui. Cadê o estudo que estava aqui? Sumiu. Foi arrebatar, está aqui. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, eu e você fomos libertos das trevas. Então, aqui as trevas. Isso aqui está solto? Não. Tem alguma coisa? Isso aqui. Isso aqui sou eu e você. Nós estávamos nas trevas. Aqui as trevas. Aí diz a Bíblia que ele nos libertou e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Nós não estamos mais lá. O demônio não pode mais nos tocar. O demônio não tem mais poder, porque nós não estamos mais aqui. Nós estamos lá com Deus. No mundo espiritual, nós não estamos mais aqui. O presbítero disse, estávamos mortos em pecados e em delitos. Outrora, seguimos o curso do príncipe da potestade. Outrora, agora, ele nos libertou e nos transportou. Agora nós estamos aqui. Agora você mora com Deus. Diga, eu moro com Deus. Diga, quem protege a minha vida é Deus. Diga, eu não sou fraco, não. Dê uma salva de palmas a Deus. Que história é essa? Você imagina eu andando na rua com medo de macumba. Mas eu sou o maior chutador de macumba. Estou tendo uma mira para chutar aquele spot. Eu não tenho, mas vou ter medo de... Pastor,
Pega com a mão esquerda que é para garantir. Que mané mão esquerda, meu irmão. Que mané. Manda botar lá um Polo Play, um perfume Polo Play. Eu já passo ali a mão e já saio passando. Manda pôr lá o Malbec. Você vai ver o pastor. Pastor, cheirando Malbec. Peguei no despacho. Então não tem medo de macumba. Macumba existe, pastor. E pega no filho da perdição. Num filho de Deus. Então, nós temos que entender. Antes de Cristo, antes de Jesus, Satanás vivia acusando. Então as pessoas confundem um pouco. Antes de Jesus morrer, Satanás tinha acesso a Deus e ele ficava acusando. Antes de Jesus morrer. Vamos ver isso na Bíblia. Jó 1, versículo 6, depois o versículo 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir e morrer por mim, por você na cruz do Calvário, Satanás ficava acusando. Ele foi lá acusar Jó. Lembra que ele foi acusar Jó? Jó é assim por isso. Se você tirar tudo de Jó, ele vivia acusando. Ele é o acusador. Agora o acusador foi derrotado. Não nos envergonha mais. Olha o versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pastor, mas está aqui, está na Bíblia, que Satanás vai lá e acusa. Amada, antes de Cristo, veja que isto é Jó. Cronologicamente falando, a primeira escrita da Bíblia foi o livro de Jó. O livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é Jó. Embora Gênesis fala do princípio, Moisés escreve sobre o princípio, o livro de Jó antecede a escrita de Gênesis. Então veja como é antigo. Então se refere antes de Jesus, é óbvio que Satanás ia e vivia acusando. Só que hoje o mais valente amarrou o valente. E as pessoas confundem muito isso. Então, antes de Jesus, Satanás ia, acusava. Mas uma vez que Jesus foi à cruz do Calvário, Jesus, através da morte da cruz, venceu a morte, venceu os principados, venceu as potestades, o acusador foi amarrado, derrotado, foi preso em cadeias e algemas eternas, ele não nos envergonha mais, ele não tem acesso ao trono de Deus, ele não tem acesso à sua vida, amém? Quer ver isso na Bíblia? Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas para o juízo do grande. Tem ou não tem? Está guardado ou não está? Está amarrado ou não está amarrado? Está amarrado. Está amarrado faz tempo. Tem gente na igreja que diz, está amarrado, canela de fogo, está amarrado. Ih, canela já amarrou faz tempo, Jesus já amarrou na cruz, está amarrado. Isso é como eu gostava dos canela de fogo. Está amarrado. Isso é coisa linda. Aê, saudade. Ei, presbítera, cadê a presbítera Luzinete? Está dando aula. Eita, ela era da Assembleia. Ei, saudade. Agora, depois de Cristo, ponto 2, vejamos isto na Bíblia, depois de Jesus, Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando, se você pegar aqui o seu dicionáriozinho, despojar, olha, desapossar, despir, tirar o poder. Tirou o poder. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles Jesus despojou ou não despojou? Tirou ou não tirou o poder? A Bíblia diz que tirou. Triunfou ou não triunfou? Derrotou ou não derrotou? Então, a palavra despojar é desapossar, despir. Então hoje você vê muitos cristãos atribuindo poder ao inimigo. Você vê crente dizendo assim, a falta de dinheiro é o diabo. Amado, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer, que isso aqui é muito sério. Olha o grande erro hoje dentro da igreja evangélica, presta atenção.
A pessoa está com falta de dinheiro, é o diabo. O pneu do carro furou, é o diabo. Não pagou o documento do carro, o guarda pegou, o carro foi para o pátio, foi o diabo. E aconteceu qualquer coisa, foi o diabo. Que diabo? O diabo não pode contra a sua vida. Ele não tem poder contra mim, contra você. Meu irmão, muitas coisas que acontecem na vida do ser humano é a sua carne. Então vamos lá. Não pagou o documento do carro. O guarda parou, levou para o pátio, foi o diabo? Não, foi você que não pagou o documento, irmão. Não foi o diabo. Ah, pastor, estou com uma falta de dinheiro, porque o diabo está fechando. O diabo está fechando a porta para mim. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Que diabo vai fechar a porta para mim? Quem é o diabo para fechar a porta para mim? Se eu sou filho de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus. Se o poder de Deus habita na minha vida, que diabo que vai fechar? Que diabo que tem poder para fechar uma porta de um filho de Deus? Porque a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Meu irmão, tu és poderoso em Cristo Jesus, tu és poderosa. Então, você vê hoje uma confusão na obra de Deus. Todo mundo dizendo, não pastor, eu estou com um problema no meu casamento, estou para me separar, é o diabo. Peraí, diabo não. Põe em ordem a tua casa, marido, chama esposa, vamos conversar, vamos acertar, tira o orgulho, vê o que está de errado, o que mudou daquela época de amor e carinho, como é que está agora? Que diabo? Tem muita gente atribuindo tudo ao diabo. Pastor, eu estou com uma perseguição lá no meu trabalho, só porque eu não fui trabalhar 4 dias essa semana, meu irmão, peraí, diabo? Diabo? O energizado do inimigo é se você está lá honrando a Deus, está fazendo tudo, está trabalhando certinho, aí a pessoa começa a querer te perseguir, aí é energizado pelo inimigo, está sendo usado pelo inimigo para tirar a sua paz, mas não vai conseguir. Agora, se nós fazemos a nossa parte com Deus, temos uma vida centrada com Deus, agora, a pessoa diz, pastor, minha vida financeira está o caos. Sabe, eu não estou dizimando há 1 ano. Peraí, se você não dizima, quem não planta não colhe. Então, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Porque hoje, tem muita gente atribuindo ao diabo. Tem gente que diz assim, pastor, porque eu vi uma moça bonita, mas que mulher, pastor. Ai, pastor, aquele cabelo preto reluzente. Aqueles olhos cor de carambola. Ah, pastor. A boca daquela boca da... Como é o nome daquela mulher que tem um bocão? Jojo. A boca da Jojo. É Jojo? É outro nome. A Angelina, da Angelina Jolie. E aquele bocão da Jolie assim, pastor. E aquela boca dizia, me beija, pastor. O diabo entrou no meu corpo. Pastor. Quando eu vi, eu já estava na boca da Jolie, eu já estava... Isso é o que o crente diz. Não, eu não sei. O que eu estou fazendo aqui? Depois que ele usou e abusou e lambuzou do pecado. Errou. Está dentro de um motel. Está lá fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Ai, o que eu estou fazendo aqui? Depois, amigo, foi o diabo que entrou na minha vida, pastor. E o diabo me fez virar um robô. Mentira, isso não é que existe. O diabo não pode te possuir. Pastor, e quando uma pessoa é possuída? O que é? Quando uma pessoa é possuída, por que ela não é? Ou ela não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou nunca se converteu. Ou é muita carne. Tem gente que é carne. Tem gente que vai na igreja já começa... Vê se aqui vem E vai começar com fala, está repreendido em nome de Jesus. E não vou ficar aqui 5 horas. Ai, sai. E o demônio, conheço a tua vida. Eu sei onde você teve o verão passado. Aí o diabo vai olhar para mim e vai falar, eu sei que segunda-feira tu vai entrar no navio. Ah, meu Deus, eu pego aquele ferro que o diácono Nivaldo tem escondido ali para bater em bêbado, que ele bate em bêbado escondido. É o maior batedor de bêbado que existe, é o diácono Nivaldo. Eu pego aquele ferro, dou-lhe aqui. Ah, rapaz. Um dia nós pusemos um no quartinho ali. Chegou aqui, o demônio não saiu. Disse, põe no quartinho, apaga a luz e desce o sarrafo, diácono. Mano, daqui para lá, pessoal, saiu, que oi. Veio o diácono Nivaldo e o diácono Riso, olha o porrete.
Falei, diácono, leva no quartinho de expulsar demônio. A hora que o danado viu o cacetete, disse, ui, saiu. Ah, disse, esse demônio não gosta de levar borracha. Então, tem muita coisa cômica dentro da obra de Deus, muita carne, muito show, muita bobagem, muita besteira. E as pessoas com falta de conhecimento foi despojado. O Senhor tirou a posse, tirou o poder. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, ele destruiu ou não destruiu? Aquele que tinha o poder da morte. Anulou ou não anulou? Anulou. Amados, o inimigo foi expulso. Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso. Foi ou não foi expulso? Lembra aquele que ia lá acusar, olha Jó, olha, lembra aquele que ia? Depois da morte de Jesus, diz a Bíblia, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso. Foi expulso ou não foi? Foi derrotado ou não foi? Agora, como é que eu vou dizer que não foi? Como é que eu vou ficar vindo por meio de... Ó, irmão, toma cuidado, você que está indo hoje embora, cuidado com o diabo. Amado, muitas coisas acontecem nas nossas vidas porque nós damos brechas através da nossa carne. Às vezes uma desatenção, às vezes uma falta de cuidado. Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa vai comprar um negócio, vai comprar um imóvel. Poxa, a pessoa vai investir um dinheiro, ela tem que procurar um corretor de imóveis, ou procurar um advogado. Seguramente, para imóvel, é corretor de imóvel. Você vai procurar um corretor, ele vai analisar a documentação, vai ver tudo para você. Mas aí a pessoa, desculpa o que eu vou dizer, olho grande. Eu não vou pagar uma comissão para o corretor de 6%, porque eu vou perder aí 6 mil, 7 mil reais. Não vou pagar. Aí que a pessoa faz? Vai lá, por conta própria, e aí o dono, não, porque a documentação está tudo aqui. Tem escritura. Diz que tem escritura, todo mundo diz, tem escritura. Mas tem escritura, mas o cara está com o nome, a capivara dele está suja, está com problema na trabalhista, está com busca e apreensão do imóvel. Não adianta ter escritura. O juiz toma. Aí a pessoa vai lá e entra num negócio desse, às vezes de 200 mil, compra, paga, passa a escritura e diz, a bênção. Aí passa-se 2, 3 meses, vem, pastor, começa a orar, pastor. Porque o juiz mandou tomar tudo, disse que foi uma compra ilegal, passou o diabo. Mas não foi o diabo. Não foi o diabo. Vou lhe dizer, não foi o diabo. Foi a tua ganância. Foi o teu olho grande. Foi a tua falha de não analisar direitinho. Foi a tua vontade de fazer maior do que a vontade de ver o que era certo. Estão conseguindo entender? Porque tem gente que não foi o diabo. Que diabo, meu irmão? Que diabo? A Bíblia diz que a pessoa erra e peca quando a cobiça atrai e seduz. A pessoa começa a cobiçar. A própria cobiça da pessoa vai atraindo, vai seduzindo ela e ela cai. Não foi o diabo, foi a cobiça, ela cobiçou. Então nós temos que começar a entender, porque na obra de Deus agora tudo é o diabo. O diabo é uma estrela do mundo gospel. O diabo é a estrela do mundo evangélico. Tira o diabo, acaba a igreja, mano. Aqui, graças a Deus, não. Aqui nós nem falamos de diabo, nós falamos de Deus. O que eu vou falar de diabo? Imagina eu no culto, diabo, porque o diabo vai pegar o diabo. Só estou falando aqui sobre esse assunto porque estamos tratando literalmente desse assunto. Agora, não falamos de diabo, demônio, diabo pega. Nós falamos de Deus, porque esta aqui é a igreja de Jesus Cristo. Amém? A pessoa mais importante desta igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a igreja que não tem o que falar, fica falando de diabo e de demônio, porque não tem o que falar, isso dá ibope. É igual falar mal dos outros, dá ibope. A pessoa gosta. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Diga, a palavra. Agora, Deus destruiu, Deus prendeu. E as pessoas ficam dizendo que o diabo vai pegar, o diabo possui. Ponto 3. Poderá um crente ser possuído?
Não, 2 de Pedro, né? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Agora, vamos lá, ponto 3. Poderá um crente ser possuído por demônios se o Espírito Santo está nele? Vamos lá, 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele com letra maiúscula se refere a Jesus, que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe... O maligno toca ou não toca? Não toca. Mas pastor, o maligno não toca, amado. O maligno não toca. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Diga, Jesus me guarda. O maligno não me toca. Mas pastor, quando acontece uma tragédia, quando acontece um acidente, uma coisa terrível, um roubo, amado, existem coisas que nós temos que passar para o nosso crescimento. Nós, não sei quantos perceberam, já falei aqui, roubaram o filtro da igreja. Ou foi o diabo que entrou aqui e roubou? Não, é óbvio que alguém é energizado por ele. Agora, nada acontece sem a ação ou sem a permissão de Deus. Deus permitiu que acontecesse. Há um propósito. Mas pastor, qual é o propósito? Eu não sei, se eu soubesse eu te falava. Agora, há um propósito. Existem coisas que nós passamos na vida, que eu já passei, que hoje eu entendo o propósito. Lá atrás eu não entenderia e não entendi. Teve coisas que eu passei na minha vida, eu já passei por acidente, eu já passei por tragédia, eu já passei por caos, eu já passei por fome, por um mundo de coisa terrível. Sabe que você trabalhar numa empresa, a empresa falir, quebrar, você ter tudo em ordem na sua vida, da noite para o dia, seu nome está no SPC, meu nome estava no SPC, estava no Serasa, estava no condomínio, estava dentro do elevador, quando subia, inadimplente, estava em tudo quanto era lugar. Você sabe um cara que nunca deveu nada para ninguém, você chega no dia seguinte, a empresa começa a passar mal, você fica sem receber, 6 meses sem salário, chegava no condomínio, morava no último andar, o porteiro dizia, como vai, doutor? Como vai, doutor? Dizia, bem. Ele gostava, ele chamava de doutor, eu dizia, doutor, gostei. Você abriu o vidro, dava um sorriso, ele disse, como vai, doutor? Como vai, doutor? Ele disse, gostei. E quando meu nome foi parar no elevador, meu número do apartamento estava no elevador, se eu abaixava o vidro, ele fechava o guarita. Ele fechava o guarita, ele não dizia mais como vai, doutor. Da noite para o dia, foi o diabo. Mas nada acontece sem ação ou sem a permissão de Deus. Eu aprendi muito quando eu passei por isso. Um dia eu sentei no banheiro, pus um banquinho de plástico, sentei no banheiro, liguei o chuveiro, fechei a porta, fechei o box e comecei a chorar. E minha mulher batia na porta, a pastora, meu bem, o condomínio todo está ouvindo esse choro. E eu chorei, uivei, acho que todo mundo ouviu, de dor, quando chegou uma carta do SPC, do Serasa, e eu vi e falei, Senhor, eu lutei tanto na minha vida, olha o meu nome onde está. E depois foi no elevador, e foi em tudo quanto era lugar. Então, eu vou dizer uma coisa, foi o diabo? Nada acontece. Deus permitiu, mas pastor, por que ele permitiu? Hoje eu entendo. Eu estar sobre esse altar. E quando alguém vem e diz para mim, pastor, você não sabe o que eu estou passando, eu digo, tu imagina que eu não sei. Tu acha que eu não sei. Pastor, eu estou sem um ovo em casa, o irmão não sabe o que é isso. Eu digo, sei. Eu sei o que você só tem um ovo para dividir entre 3. Sei, e sei muito bem. Então, vou dizer hoje eu entendo isso. Lá atrás eu não entenderia. Então, tragédias, coisas, o que nós passamos, como pode? Às vezes alguém que perdeu alguém, às vezes uma pessoa perde um filho, pastor, como pode? Como Deus? Mas, quando eu perco alguém hoje, eu não digo, por que Deus tirou? Eu agradeço a Deus pelo tempo que esteve ao meu lado. Senhor, eu te agradeço pelo tempo que esteve ao meu lado. Seguramente as pessoas mais importantes que eu perdi na minha vida, entre as pessoas que eu perdi, foi a minha mãe. E eu queria pelo menos ter mais 10 anos com a minha mãe. Só mais 10 aninhos. Só não queria mais nada. Eu disse para ele, Senhor, eu troco 10 meu por 10 da minha mãe. Se o Senhor vai me levar com 90, me leva com 80. Se o Senhor vai me levar com 70, me leva com 100. Eu só quero só mais 10 aninhos. Eu disse, que 10 aninhos, cara? Acabou o tempo dela é esse. Vem, filha. Vem pro aprisco.
tu toca a tua vida aí. É da soberania de Deus. É que nós, seres humanos, somos egoístas, não sabemos lidar. Pastor, eu não saberia lidar com a morte, eu não saberia. Olha, meu irmão, o ser humano aprende a lidar com tudo. Basta você ver o estado que algumas pessoas vivem, às vezes de miséria, de escassez terrível. Você diz, o ser humano é capaz de conviver com tudo, de se adaptar. Estou dizendo que é isso que está reservado para você. Longe, não queremos isso. Agora, se necessário for passar para aprender os decretos de Deus, nós passamos. Então, não sai atribuindo qualquer coisa ao diabo. Agora, pastor, então o inimigo, qual é a ação do inimigo? Ele usa os seus energizados para intentar contra as nossas vidas. Por isso não podemos dar brechas, ok? Então, tem alguém mal intencionado. Às vezes Deus pega uma pessoa energizada e traz para ele. Às vezes o inimigo pega alguém energizado que é dele e planta na igreja, chega na igreja. Aí você vem, nós não sabemos quem é quem. Recebemos com amor, damos amor, carinho, você cuida, tá? Você é ovelha, é lobo, você está achando que é ovelha. Você vai, aí um dia ele vem e enfia a faca. Você diz, opa, quem meteu essa faca nas minhas costas? Aí você vê aquela carinha de ovelha. Mas só que quando vê o dente é de lobo. Você diz, epa, isso é lobo. Você, Senhor, levou a facada, mas às vezes dói, machuca, você fica, você vai para UTI, você fica mal, você passa um tempo para você se recuperar, mas você vai se recuperar. E Deus mostra, diz, tá vendo? Tem lobo aí. Você diz, você começa a orar, Senhor, arranca daqui, Deus tira. Agora, é óbvio que a ação do inimigo está aí. Se nós dermos brecha, a nossa carne é o nosso maior inimigo. Hoje o nosso maior inimigo é a nossa carne. Se você der brechinha para a sua carne vai te prejudicar. Amém? O inimigo vai agir através da sua carne no seu ponto fraco. Onde você é vulnerável, você vai cair. Então, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Libertou ou não libertou? Se libertou, está libertado, não tem mais volta. Amém? Olha só, Lucas 11:21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus... Quem que é a casa de Deus? Somos nós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, qual que é a própria casa de Deus? Eu e você. Amém? Quem que guarda a nossa casa? É Deus. Tem um versículo que em meu nome expulsarão os demônios, só se aplica para as pessoas que não têm o Espírito Santo. Quando diz, em meu nome expulsarão demônios, só vai expulsar demônio de quem não conhece a Deus. Pastor, tem pessoa que é possuída? Lógico que tem. Tem pessoa que o demônio está na vida dela? Lógico que tem. Um monte. Mas é filho de Deus? Se for um filho, ainda não foi salvo. Ainda não foi alcançado por Jesus. Porque quem já foi alcançado por Jesus não pode ser possuído. Pastor, mas tem uma pessoa que eu conheço que ela é mãe de santo, ela é possuída. Ela pode ser uma filha de Deus? Lógico que pode. Lógico. Quando o Senhor, a palavra for pregada para ela, Jesus entrar na vida dela, ela vai mudar, vai abandonar tudo isso e nunca mais um espírito vai poder entrar na vida dela, porque ela passou a ser propriedade de Deus. Ok? Então, não é porque a pessoa está lá no catolicismo, está em lugar nenhum, ou está no espiritismo, está na macumba, está em qualquer coisa que, é filho do diabo. Não, que isso? Não fale isso. Tem muito o povo de Deus lá. O povo de Deus está espalhado em tudo quanto é lugar, nós não sabemos aonde. Então ele vai buscar a ovelha perdida, deixa 99 em segurança e ele vai buscar a ovelha perdida. Ele busca, o bom pastor, ele vai buscar a ovelha perdida, ok? Então, é preciso entender, não é porque não está na igreja, porque está no mundo, faz coisa errada que é do diabo. Não. Está agindo pelo diabo. Mas há um dia que Jesus tira de lá. Ele me tirou você. Ok? Então, quantos de nós não estávamos lá? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz, voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração. Então, no mundo evangélico, as pessoas dizem assim, olha,
porque a pessoa saiu da igreja, o demônio entrou e o demônio vai voltar e vai voltar com 7. Já viu o pessoal falando isso? Não, porque a pessoa acontece, o demônio sai, você expulsa. Depois o demônio volta, ele volta com 7. Vamos ler o versículo. Exegese. Vamos analisar. Mateus 12, 43. Quando o espírito do mundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando, porém não encontra. Olha o versículo 44. Por isso diz, voltarei para a minha casa, donde? Ele diz que ele vai voltar para onde? Para a casa que é dele. Se a casa é dele, ele vai encontrar vazia. Se não é mais casa dele, ele não pode entrar mais. É mais ou menos assim. Você morava numa casa. Você tinha a chave da casa. Agora você vendeu a casa. A casa não é mais sua. Outra família mora lá. Você pode chegar lá e ir entrando? A casa não é mais sua, meu. O que ele está dizendo, o que a Bíblia diz aqui é que o Espírito diz, eu vou voltar para a minha casa. Se ele volta e encontra vazia, ele diz, está vazia, é minha. Agora, se ela está cheia de quem? Cheia de Deus? Ele sai fora. Vamos ler. E tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Veja com quem que vai acontecer isso. Assim também acontecerá a esta geração. Amado, isso aqui é para a geração perversa. Agora, se o inimigo volta e Jesus está morando na casa, ele tem como entrar? Se Jesus está morando, a casa está vazia, ele sai fora. Lembra da moça que tinha um espírito de adivinhação? Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está virando a folhinha? Então vou ler de novo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Amados, olha só, Paulo está indo com os outros discípulos, apóstolos de Jesus, todo mundo indo. Aí Paulo, Silas, todo mundo. Aí vai uma mulher atrás. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens... Eu vou dizer uma coisa. Tem igreja evangélica que se entra uma pessoa possuída por um demônio e diz, este homem que está pregando é servo do Deus Altíssimo. Já tem pastor que estufa o peito e diz, é profeta. Já tem pastor que não discerne. Ele já, falou que eu sou servo. E ela estava elogiando Paulo, mas Paulo disse, espera, isso não vem de Deus. Aí no dia seguinte, Paulo disse, mas esse negócio, isso não vem de Deus. Ele voltou e disse, eu te repreendo em nome de Deus. Era um espírito maligno. Veja como o espírito maligno ele é astuto. Ele quer passar por de Deus, ele quer, sabe? Às vezes você vê pessoa na igreja, ei, que o Senhor manda dizer, ei, que o Senhor manda dizer. Cuidado, meu irmão. Nem todo mundo que diz o Senhor manda dizer é o Senhor mesmo, olha. Está um exemplo aqui. Então tem muita gente que diz, o Senhor está mandando te entregar, varão, está mandando te entregar uma profecia. Diz, espera aí, deixa eu chamar o pastor, entrega junto. Não, mas Deus disse que é mistério, é só nós dois. Ele diga, não, estou fora. Porque tem muita gente mal intencionada, às vezes na carne. Mas não é que foi apenas possuído, tem gente que está na carne. Tivemos um caso aqui na igreja, só para você entender, que uma pessoa era noiva de um rapaz, estava para casar, uma moça bacana, um rapaz bacana, e chegou uma missionária na igreja deles, e a moça começou a ficar, essa missionária ficou no ministério, ficou, e ali já foi consagrada e tal, já era pastora, e ficou nesse ministério, e este casal estava lá há muitos anos. Aí esta missionária um dia chegou para ele e disse, varão, preciso te entregar o que Deus está mandando entregar. Não é essa moça que é para você casar, essa moça não é de Deus para você.
Aí ele pegou e disse, não é de Deus para mim? Disse, não. Então, fui lá, aliança no dedo, para casar. Eu conheci o casal, a moça maravilhosa, o rapaz. Aí chegou, não dá mais. A moça quase morreu, entrou em depressão, ficou mal, quase morreu. E ele ficou na igreja mal, e na igreja, mal. Aí um dia a missionária disse, eis varão que Deus está me revelando que tem uma moça para você. Aí ele disse, mostrou e ela hoje está de roupa assim. Aí ele disse, é sua sobrinha? Ele disse, por coincidência é. Isso não é brincadeira, isso aconteceu. Algumas pessoas da igreja sabem o que eu estou dizendo. Esse rapaz começou a namorar essa moça, o namoro não deu certo, ele estava mal, estava em depressão. Este rapaz havia sido, no passado, usuário de drogas. Ele voltou para as drogas e eu recebi uma ligação da família e fui fazer o velório dele aqui no centro de Itaém, no velório, no cemitério municipal de Itaém. Quando eu cheguei, eu não consegui reconhecer ele no caixão, todo arrebentado, e eu via a moça que foi noiva dele num canto chorando. Eu não pude ficar, eu fui lá, abracei ela, trouxe ela ao meu peito e disse, olha, só Deus para restituir, só Deus. Porque foi um estrago causado por uma mentirosa, para não chamar de filha da perdição, dentro de uma igreja, usando o nome de Deus em vão. Então você veja o que acontece. Nós temos na nossa igreja um caso semelhante, graças a Deus a moça está aqui, de uma mesma profecia, de uma outra igreja, a mesma coisa. Olha, essa moça não é para você, essa moça o rapaz terminou, e essa moça hoje está aqui na nossa igreja sendo cuidada por nossas vidas e está aqui hoje conosco nesse ministério. Então você veja como as pessoas agem em nome de Deus, isso é maligno. Então, nós temos que abrir os nossos olhos, porque tem muita gente falando que é Deus e não é Deus. Segundo aos Coríntios 2,11, porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos não podemos ignorar que o inimigo está aí para perturbar e para fazer mal. Não podemos, pastor, então ele não pode contra mim. Não ignore. O mal existe, o mal está aí, nós não podemos dar brecha. Amém? Agora, negócio de tentação, dizer que a tentação, pastor, o diabo está me tentando, quem tenta é você mesmo. Tiago 1, 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, ok? Então é a carne. Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa? Nosso maior inimigo hoje é a nossa carne. Se nós dermos lugar a ela, ela nos leva à destruição. Uma pessoa que dá lugar à carne, ela age igual a uma pessoa que não conhece a Deus aí fora. Pastor, como é que pode um pastor que mente, um pastor que rouba, um pastor que frauda, um pastor que adultera, um pastor que tem amante, tem uma mulher numa cidade, uma mulher em outra, e está no púlpito pregando? Como é que pode? O demônio que entrou nele? Não, isso é a carne. Se é um pastor que... Convenhamos, né? Convenhamos. O cara que vive numa dessa, convenhamos. Agora, se é um pastor, está na carne. Literalmente na carne. Se é um filho, literalmente na carne. Seja pastor, seja quem for. Não precisa ser só pastor para fazer isso, é qualquer um. O que eu tenho que fazer? Fazer e morrer a natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Afasta disso. E Paulo diz que ele reduziu o corpo à escravidão, etc, etc, etc. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Você é nascido de Deus, Deus te guarda e o maligno não te toca. Então, se alguém disser para você, o diabo vai te pegar. Você diz, vai pegar você, ele não pode mexer comigo. Não, porque o diabo vai tomar teu marido. Você vai dizer, quem deve estar de olho no meu marido é você. Olho gordo em mim não pega. Um dia eu estou passando com a pastora saindo do banco, aí veio uma cigana veio querer ler o meu destino. Ela olhou para mim e disse, eu preciso te falar uma coisa. Eu olhei e disse, eu vou dar-lhe um chute. Eu preciso te falar uma coisa. Pergunta para a pastora. Tem muita inveja na tua vida. Aí eu virei e disse, inveja e olho gordo em mim não pega. Tem muita inveja por causa desta mulher. Eu disse, você não sabe como. Lembra, meu bem?
na porta do Banco Itaú, lá em Ribeirão Pires. Eu disse, como? Que mané, eu vou estar... Mas a pessoa já vindo sem inveja. Tem inveja. Ai, que mais? Que mais? Ih, não cai nessa não. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém?